dia 2 do jejum, ou terceiro dia, então 2 dias completos, estamos no terceiro dia do jejum de 40 dias. Então eu fiquei aqui de estar postando as experiências de como está sendo para minha saúde, para minha mente, para o meu coração, como está sendo esse jejum, né? Então, é só na água, né? Eu tenho tomado um pouco de chimarrão, porque é necessário. Eu me oriento muito pelos vídeos do Luciano Subirá também, mas tem vários outros, né? Então não há muitas referências porque as pessoas não postam, né, muito. Jesus falou do próprio jejum e as pessoas ocultam, né? Acham que deve ser totalmente em segredo e não falam. E realmente é bom não falar, mas justamente por falta de gente que fala como faz, o que faz, é que tão pouca gente jejua. Então, meu intento aqui, eu já fiz vários jejuns, é divulgar mais. Vocês podem, sim, qualquer um pode, mas precisa ter cuidados de saúde, precisa começar pouco, começa com pouco. Você não vai começar a fazer um jejum de 7 dias se você nunca fez. Faça de uma refeição, depois faz de 2, depois faz as 3, faça só de comida ou só de alguns alimentos, né? Corte o açúcar já corta muita coisa. E veja como está realmente a sua saúde. Por exemplo, se você fizer jejum de comida e água, no meu caso, 40 dias, tem que fazer uma desintoxicação antes, tem que fazer uma habituação com a água também, né? Então precisa ali, já tem uns dias que você ficou sem comer, só com água, então você já habituou o teu corpo a viver só com água, né? Eu vim de um jejum de 7 dias semana passada. E uma coisa que eu estava vendo, que quando você começa nesse mundo de batalha espiritual, você sempre vai ter que estar jejuando. E Jesus falou que quando ele fosse, os discípulos iriam jejuar. Então, é necessário que a gente sempre esteja jejuando, né? Então, tenha esses períodos, dias, semanas, como você propôs ou sente de fazer. E ontem, né, foi um dia até tranquilo, não tive tanta fome como foi o primeiro dia. Aí eu não senti também tontura, fraqueza, me senti bem melhor. Deu aquela canseira depois do almoço, um pouco, mas não foi muito forte, como foi no primeiro dia. E aí, à noite foi tudo bem, tranquilo, li um pouco mais a palavra, orei, né, e na hora de dormir, né, tive um sonho, novamente, né, até escrevi o sonho e já fui ver com o Senhor o que significava o sonho, né. É um pouco assustador, porque tinha vários soldados, né, que parecia que vinham de uma batalha e eles vinham para mim como se eu fosse o alvo, e eles estavam vindo para mim, então vários soldados. Então isso já me abriu em minha mente várias coisas que já aconteceram no passado. E quando eu fixei os olhos bem no rosto dos soldados, eu vi que eram como se fossem esqueletos. Estavam todos vestidos com roupas fechadas, casaco e fechado, mas assim, eu vi como se fossem esqueletos, mas vários esqueletos, um dentro do outro. E aí eu entendi que eram legiões, era como se fossem várias pessoas dentro de uma, né? E como eram vários soldados, então você imagina aquele um multiplicado e aqueles vários soldados dessa mesma forma. Só que eram esqueletos, né? E aí eu fiquei muito perturbada com isso, né? Acordei e fiquei orando para Deus, né? Eu já comecei a pensar, será que o inimigo está armando uma cilada para eu ser presa, né? Porque tem tanta gente inocente aí sendo presa. E já comecei a ver onde que o inimigo poderia estar trabalhando. E aí, é óbvio que na minha pesquisa que eu fiz, é uma luta espiritual. É um exército organizado. Lá em Efésios 6:12 fala, a nossa luta, ela não é contra carne e sangue, mas é espiritual. Então é óbvio, né? Eu estou numa batalha espiritual, estou jejuando, eu estou indo contra, né, as hostes espirituais do mal. No entanto, olha só como que a nossa mente né? A mente da gente mente, né? Por isso que chama mente.
O significado são esqueletos, eles já estão mortos, eles já foram vencidos, Cristo já os venceu. Então só na minha mente eles são grandes, só na minha mente eles realmente ainda guerreiam, né? Então às vezes essa guerra espiritual que eu vejo já é vencida, eu que estou reavivando ela em mim. Então eu não me conscientizei de que Cristo já venceu essa batalha por mim. Então é uma batalha da mente mesmo, entendeu? Não sei se eu consegui ser claro. Rostos multiplicados significa confusão de identidades, né? Enganos, muitas vozes, pessoas sem raiz, né? Algo que parece ser múltiplo, né? Mas na verdade é a mesma força disfarçada. Então são pessoas, né, vendo situações e vendo em mim perigos e na verdade não existe esse perigo, na verdade é libertação, né? Esqueletos vestidos de soldado são o mesmo que soldados mortos, mas ainda armados. Isso aponta para ameaças que não têm uma vida real, ou seja, intimidações vazias, lembranças do passado, medos e traumas. Já deveria estar morto, mas ainda se apresenta como se tivesse algum poder. Então, esse é o sentido espiritual, né, que se apresenta aqui nessa... e no sentido da psicologia do emocional seriam pressões externas, internas, ansiedade, muita ansiedade. Os esqueletos simbolizam também o medo da morte e perdas ou situações sem vida, mas que pesam sobre a minha mente. Então, é uma guerra na mente, né? Então, no emocional, no psicológico, se eu fosse um psicólogo e contasse esses sonhos, seria no meu psicológico eu ainda crio inimigos, né? Que na verdade já não existem mais. Mas como eu estou em jejum, estou numa batalha espiritual, eu não vou levar esses... Mas faz sentido, né? O que Deus pode estar nos mostrando? Que estamos sim num tempo de batalha espiritual, mas precisamos discernir que muitos inimigos que parecem grandes já estão derrotados. Esse é o ponto principal, né? Cristo já venceu toda a batalha espiritual por nós e eles já estão derrotados. Precisa a gente tomar posse disso. Por que o inimigo ainda está trabalhando lá? Porque não foi tomado posse. O inimigo não tem poder sobre o meu cônjuge. O inimigo não tem poder mais sobre a mente do meu cônjuge. A cerca de espinhos é real. Então, quer dizer, na minha mente eu ainda não tomei posse disso que é real. Então, eu ainda preciso, sim, me convencer e ter fé, né? Que agora é hora de se revestir das armaduras de Deus. Isso é bom, né? Pelo menos eu estou no caminho certo. O que Deus está mostrando, segundo ponto, que é hora de se revestir das armaduras de Deus, em Efésios 6, 13 a 18, para não cair no engano das ameaças vazias. Nossa, realmente eu faço vídeo aqui falando que o maior inimigo da restauração é nós mesmos, e olha só, ele vem aqui falar para não cair no engano das ameaças vazias. O inimigo vai mandar vozes para assustar a gente, que não vai acontecer, que a gente está perdendo tempo. Mas a gente não deve temer as vozes vazias, porque não tem fundamento na palavra. Então, vamos nos fundar na promessa de Deus, né? O que você não deve temer? Os esqueletos indicam que o inimigo não tem mais vida, nem autoridade verdadeira sobre você. Nossa, que bom, né? Então, ele não tem nenhum poder mais. A ameaça dele é vazia, é só para amedrontamento. Em 2 Reis, capítulo 6, 16, ele vai nos dizer: não temais, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Então fica essa reflexão, não é? Fica essa reflexão sobre não ter medo, porque são mais os que estão conosco do que os que estão com eles. E ainda que os deles já estão até mortos, vencidos, derrotados. Então, de qualquer forma, não tem o que temer, mesmo que ele se apresentou assustadoramente e até me tirou um pouco o sono, mas graças a Deus a interpretação é boa e
seguir em frente. Batalha espiritual é isso, para que o Senhor nos revele e a gente possa tirar do caminho tudo que está impedindo as vitórias em todas as áreas de nossa vida. Mas o meu foco aqui é eu e a minha casa serviremos ao Senhor, com o versículo de 1 Timóteo 5, 8, onde fala que se eu não cuidar dos meus, dos da minha casa, que é meu cônjuge, meus filhos, que são os mais diretos a mim, que dependem de mim, da minha salvação, eu neguei a fé e sou pior do que um injusto, um ímpio, né? Então, é esse o enfoque desse jejum. Então, de nada adianta eu querer cuidar do mundo, querer cuidar do canal, querer cuidar das pessoas e não cuidar dos meus. Então, o meu foco aqui é pela minha restauração da minha casa. Porque diz lá em Coríntios, Mateus, né, Jesus falou, que muitos virão e falarão em seu nome curamos, expulsamos demônios, fizemos tantos milagres em meu nome. E agora não vão ser salvos. Aí Cristo vai falar, aparta de mim porque não vos conheço. Então não é o tanto de pessoas que eu ajudo, o tanto de milagres que eu faço. Ele não vai me conhecer porque eu não fiz o principal, que é cuidar dos meus. Muitos ignoram isso, muitos rejeitam isso. Um filho perdido é vergonha, preferem ocultar e continuar sendo grandes pregadores. E às vezes tem problemas seríssimos dentro de casa, precisando realmente de jejum, oração, intercessão, busca, isola o mundo e busca pelos seus, porque de nada adianta você ter... Deus vai achar mecanismo para salvar esses milhões. Não precisa ser exatamente você com o seu orgulho, com o seu ego. O que importa é você ser salvo. Então, se você fizer por você, pela sua casa, pela sua família, já basta. Aí fica aí querendo tirar a vez de quem realmente é chamado e fica querendo mandar ameaça, porque a fulana está se levantando, está ensinando heresia, não sei o quê. E na verdade está ensinando a verdade. E eles não estão cuidando dos deles, eles não vão ser salvos. Quem tiver que ser salvo, vai ser salvo. Mais cedo ou mais tarde vai ter uma mensagem, nem que for de uma jumenta, para eles realmente sair desse evangelho de engano, que abandona os seus e vai cuidar de outros. Então, se você não cuidar dos seus, né, eu vou terminar. Eu queria falar sobre Efésios, né? Então vamos falar sobre Efésios, capítulo 6, no versículo 13 em diante. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Por isso que é necessário ter a armadura de Deus, para resistir no dia mau. Então, no dia que a ameaça se põe, eu vou ter a armadura de Deus, eu vou entender que é uma ameaça espiritual somente. E havendo feito tudo, ficar firmes. Então, 14. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestido a couraça da justiça. Então, cingido os nossos lombos, que é a nossa força para andar, com a verdade, que é a palavra, e vestido a couraça da justiça. A justiça tem que estar diante de nós. A justiça é o principal. Justiça pelos seus filhos, seu cônjuge, são metade, você jurou até que a morte separe. Então, se você não cuida dos seus, é injusto querer cuidar de outra pessoa, o M, o H, ou seja, lá, rebote, ou seja, como quiser chamar lá no mundo. É injusto você não cuidar é injusto não cuidar dos seus. E cuidar de afiliados, de enteados, ou seja lá o nome que for. Cuide dos seus, principalmente, é o único mandamento. Isso é justiça. Então, se você não estiver firmado com a verdade e a justiça, a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Então, o evangelho deve ser pregado para a paz, para a pacificação. Aquele evangelho que quer guerrear, não é guerra. A guerra é espiritual. É o que nós estamos fazendo aqui. O jejum é guerra espiritual. Eu não preciso sair por aí querendo defender arma, querendo defender morte. Não é necessário nada disso. O evangelho é da paz.
A guerra é espiritual, tá? Tomando sobre tudo o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Talvez isso me faltou depois do sonho. O escudo da fé, porque não poderia ter me assustado, né? Então, estar ali tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Exatamente. Para vocês terem noção de como é importante a batalha espiritual seguida de jejum e oração e leitura da palavra e adoração. Então, não vai ter transformação nem do outro lado, nem do seu lado, nem em lugar nenhum se não fizer deste jeito. Também tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Capacete da salvação é a certeza da salvação eterna. Eu tenho sobre mim a certeza da vida eterna. Então, neste mundo aqui, nada temerei, porque a certeza é da salvação. João Batista teve isso, ele pregava arrependimento e ele tinha o capacete da salvação, porque ele sabia que agora com o Salvador ele seria salvo. E levando a espada do Espírito, que é espiritual. A Bíblia não é entendida por pessoas carnais. Não adianta você pregar para quem está na carne. Eles não entendem. A Bíblia é espiritual. A espada do Espírito deve estar na nossa boca. Quando você proferir ela para a pessoa que está em erro, e o Espírito Santo for lá, o Espírito vai tocar nela. Isso deve ser feito com amor e com paz. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica, no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então, somos uma unidade, nós todos os santos, estaremos então orando em todo o tempo, com orações e súplicas no Espírito, no Espírito Santo. Então, estaremos nessa batalha, não tem outro jeito. É batalha na mente, oração e súplica em todo o tempo, por todos nós, uns pelos outros. Eu agradeço a todos que estão no jejum comigo. Isso tem me fortalecido e com certeza tem fortalecido vocês também. E por mim, para que me seja dada, não abrir da minha boca palavras com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho. Então, ele quer até de 18, né? Então, Paulo também pediu que orasse por ele, porque ele estava ali também levando essa palavra, ele precisava também de oração e súplica, quando as pessoas estivessem orando, que orassem por ele também. Assim, orem por mim também. Assim como eu estou orando por todos que estão inscritos, que me seguem, que comentam, que compartilham, por todos que interagem. Isso é muito bom e fortalecedor. E como eu não quero perder outro canal que deu muito trabalho para chegar onde eu cheguei, eu estou postando neste canal aqui os vídeos sobre o jejum de 40 dias. Então, se tiver que dar algum problema, vai dar só aqui, né? E que ele seja de inspiração, sim, para muita gente, porque esse jejum feito com preparo, com dedicação, ele não mata ninguém, ele não prejudica ninguém. Qualquer um vive numa floresta por vários dias, semanas, até meses, se tiver o preparo correto, se tiver água limpa e pura o suficiente no tempo certo. Então é sobre isso, né? Então, eu peço que o Senhor Deus abençoe cada um, em nome de Jesus Cristo. Continuemos nessa batalha, porque Deus já nos mostrou que estamos, sim, em batalha espiritual. E a batalha é bastante na nossa mente. Essa noite Deus me revelou que o inimigo é muito mais na nossa mente. Ele já foi vencido. Nós é que ainda não tivemos fé o suficiente para ter essa certeza de que ele não é mais ameaçador como ele tenta se apresentar. Então, o inimigo da tua restauração já morreu. E a tua restauração é certa. Viva com fé e certeza nisso. Em nome de Jesus. É o que eu te peço e agradeço. Em nome de Jesus. Amém.